O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando, as irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o padre falou que eu vim armado hoje. Vou falar desse livro aqui, ó. Então nós vamos ficar aqui um ano inteiro, tá bom? Catecismo da Igreja Católica. Então quem não tem precisa ter. Quem não estuda a fé católica muda de religião um dia. E quem estuda a fé católica nunca vai mudar de religião. Porque não existe uma religião fundamentada como é a nossa fé, que é a religião fundamentada em Jesus Cristo. Tá bom? Hoje nós vamos celebrar a Santa Igreja Católica. Ela é santa? É santa. Padre, mas ela é pecadora? Ela é pecadora, né? Por que ela é pecadora? E por que ela é santa? Então ela é 100% santa, não tenha dúvida disso. Porque ela vem de Deus, e ela é 100% pecadora, porque é a gente que conduz a igreja, né? E nós somos seres humanos, e somos pecadores, nós temos as nossas misérias. Quando eu paro para pensar, que Deus me tirou do meio do povo, para eu ser padre, e eu me lembro, né, como se fosse hoje, eu conversando com a psicóloga do propedêutico, eu disse assim: Fátima, mas eu acho que eu não sou a pessoa mais certa para ser padre, mas eu quero ser padre. E ela disse assim: você vai ser, sabe por quê? Porque é pela graça de Deus que a gente é padre, é pela graça de Deus que a gente é a Igreja Católica, não é? Então todos nós somos agraciados por Deus quando recebemos o batismo, todos nós somos agraciados e cheios do Espírito Santo quando o primeiro sinal que é feito na nossa testa é o sinal da cruz. E isso a gente precisa ter muito em mente, porque nós não vamos conseguir viver neste mundo se nós não tivermos as nossas cruzes. E as nossas cruzes muitas vezes são pesadas. Parece até que a gente não vai aguentar. Quando a gente perde um filho, quando a gente perde uma filha, quando alguém tira a vida e deixa um menino de 5 anos, se tivermos fé, a gente não consegue chegar no caminho que Deus quer para nós. Onde nós celebramos o Rei do Universo, né? E eu disse nas celebrações que eu celebrei ontem, sábado, que para ser Rei do Universo como Jesus foi, e para nós seguirmos o Rei, nós temos que fazer o que Ele fez. Ele se tornou servo.
e lavou os pés dos discípulos. Nós precisamos lavar os pés uns dos outros, né? Se assim não fizermos, nós não entraremos no reino dos céus, né? A nossa soberba, a nossa prepotência, a gente achar que é melhor do que o outro, e que a vida, né, que a gente conquistou tantas coisas e que a gente pode mais do que o outro, isso não é real para nós que somos cristãos, né? Para nós que somos cristãos, nós vamos vencer na vida sim, mas vamos ter as dificuldades que a vida nos oferece. E que nós temos que ter a capacidade, né, e o sentimento de confiança em Cristo Jesus, para que a gente possa alcançar, né, estas dificuldades que nós temos. Então, eu só trouxe um pequeno texto, né, e o catecismo tem várias coisas importantíssimas para nós, né, mas diz assim: a igreja é una, né? O mistério sagrado da unidade da igreja. A igreja é uma por sua fonte. O princípio deste mistério é a unidade de um só Deus, na trindade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja é una por seu fundador, pois o próprio Filho encarnado, por sua cruz, reconciliou todos os homens com Deus, restabelecendo a união de todos em um só povo, em um só corpo. A igreja é una por sua alma, o Espírito Santo que habita nos crentes, que plenifica e rege toda a igreja, realiza esta admirável comunhão dos fiéis e os une, tão intimamente. O princípio da unidade da igreja é, portanto, da própria essência da igreja ser una. Nós temos que ter uma intimidade muito grande com Jesus. E é a intimidade que a gente faz com Jesus que vai fazer com que nós possamos ter a capacidade e a sabedoria de mudar os nossos pensamentos, de mudar às vezes as nossas verdades, porque tem pessoas que são donos da verdade, só a verdade dela prevalece, só o que ela fala está certo, mas o que está certo é a palavra de Deus, o que está certo é os mandamentos de Deus. O que está certo, o que está escrito nas Escrituras. Então, por mais que no futuro possa acontecer, por exemplo, de um governo liberar o aborto, isso é uma lei do homem, mas não é a lei de Deus. A lei de Deus é defender a vida em todas as suas essências, em todas as suas... Tudo que nós temos que fazer como cristão é defender a vida. Em momento algum a gente pode ir contra a vida. Em momento algum a gente pode ir contra aquilo que Deus nos ensina. Eu disse esses dias lá na paróquia, e eu não sou médico, né? Não tenho conhecimento, e aí eu sou ignorante na medicina, eu não tenho esse conhecimento, mas eu disse assim que existe um remédio que a mulher toma, né? Para que ela não tenha mais menstruação. E aí eu dei exemplo de um rio que passa pelo meio da cidade de Piracicaba, e quem mora lá sabe, aonde tem o teatro, né? Lá quem é de lá sabe que lá passava um rio. E daí mudaram o percurso, fecharam o rio e construíram uma avenida. Mudaram o percurso da natureza. Todas as vezes que chove forte, dá inundação. Se você estiver naquele lugar e ficar preto o céu, tira seu carro logo, porque ele vai boiar, né? E por quê? Porque mudou o percurso da natureza. Então nós não podemos mudar o percurso daquilo que Deus fez. E aí a gente pensa, você toma um remédio para que você possa ter mais
não ter essa coisa que acontece. Para onde que vai? Para algum lugar vai. Para algum lugar vai transbordar. Tem certas coisas que nós não podemos mexer, é da natureza. Nós não podemos achar que nós somos dono da verdade. Porque a nossa parte biológica é Deus que fez. Por mais que nós tenhamos conhecimento, a gente não é dono da nossa vida, é Deus que manda, né? Não somos nós. A igreja é santa. Nós acreditamos que a igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. De fato, Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, amou a igreja como sua esposa. Por ela se entregou com o fim de santificá-la, uniu-a a si como seu corpo e acumulou como um dom do Espírito Santo para a glória de Deus. A igreja é, portanto, o povo santo de Deus, e seus membros são chamados santos. Meus irmãos, nós estamos aqui porque nós queremos ser santos. Nós estamos aqui porque acreditamos na salvação. Nós estamos aqui porque sabemos que um dia a gente vai morrer. A carne morre, mas a alma não, o coração não. Cuide do coração, cuide da alma. Não adianta fazer muitas plásticas. Não adianta esticar muito. Porque um dia a terra vai comer. Mas não podemos deixar a nossa alma, não podemos deixar que a nossa alma não seja salva. Não podemos deixar que o nosso coração não seja salvo. Para entrar na porta estreita, nós precisamos tirar os nossos orgulhos, as nossas raivas, as nossas faltas de fé. Eu penso que a porta estreita ela é do mesmo tamanho. O que faz ela ficar estreita é a nossa arrogância. O que faz ela ficar estreita é a nossa prepotência. O que faz ela ficar estreita é a nossa inveja, a nossa falta de compaixão, a nossa falta de amor. A igreja unida nele torna-se também santificada. Cristo e a glória da igreja que está depositada a plenitude do meio da salvação. É nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus. Depois, se vocês quiserem saber o resto, compre o Catecismo da Igreja Católica e faça um estudo. Reúna-se para estudar isso daqui. Quem estuda isso daqui fica diferente, né? Agora eu vou falar com o coração e aí vocês me aguentam, que eu estou com a tocha, né? Mas escrevi os negocinhos aqui também, porque a gente não pode sair de casa sem preparar nada, né? Então vamos lá. Hoje comemoramos a apresentação de Nossa Senhora no templo. Ali também houve uma profecia que aquela menina que estava sendo apresentada especial, e de fato era, porque se tornaria jovem mulher a mãe de Jesus, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Salvador, o Rei de todo o universo. Ela não foi mãe porque gerou, porque foi gerada em seu ventre, mas porque aquela que é a primeira discípula de Jesus, por sua obediência e fidelidade a Deus, e diante do anjo, faça-se em mim segundo a tua vontade e a tua palavra. A Virgem Maria foi escolhida para gerar. E ela gerou na carne, principalmente no espírito. Ela não apenas caminhava, porque caminhar com Jesus, todos nós caminhamos. Mas ser discípulo de Jesus é renunciar muitas coisas da nossa vida. Caminhar só não quer dizer que você está com Jesus. Você não pode só caminhar, você tem que caminhar e se tornar discípulo.
nesta passagem da Escritura, onde ouvimos, sua mãe e os seus irmãos estavam ali e queriam vê-lo. E Jesus estendeu a mão e disse: o meu irmão e minha irmã e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Faço uma pergunta para mim e para vocês: será que eu estou fazendo a vontade do Pai? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus na minha vida? Será que eu estou deixando Deus conduzir a minha história? Ou eu estou escrevendo a minha história por mim mesmo? A nossa história tem que ser escrita por Cristo e por Deus. A nossa história tem que ser escrita pelo que Maria foi para nós, né? Ela é duplamente parente de Jesus. Carne e também no coração, foi discípula do Senhor e o acompanhava e fazia a vontade do Pai. O Evangelho mostrou que os laços de fé são maiores que os laços de parentescos. Se fazemos parte da família de Jesus, fazemos parte da vontade do Pai. Para que possamos fazer parte de Jesus, temos que renunciar às coisas do mundo e viver as coisas do alto, da alma, do coração, do Evangelho. Existem 6 caminhos que nós temos que percorrer e que nós percorremos durante a nossa existência para que a gente possa alcançar a salvação. O primeiro caminho que a gente faz na vida é quando nós somos batizados. Quando nós recebemos o batismo, e quando eu faço os batizados dentro da missa, eu não faço fora da missa, não é? Eu sempre faço dentro da missa, porque eu acolho e o povo também acolhe. Mas eu sempre digo para os pais: olha, o melhor presente que você deu para o seu filho, para a sua filha, foi o batismo. Este é o melhor presente que você pode dar para o seu filho e para a sua filha. O resto é consequência do batismo. A nossa história começa com o batismo, com a cruz de Cristo. Claro que nós temos que educar os nossos filhos. Claro que nós temos, e eu digo isso para os pais e para os padrinhos: ensina seus filhos a pedir bênção do padrinho, da madrinha. Ensina o pai que é mãe. Isso não é cafona. Isso é a gente dar a eles uma identidade de família. Isso é a gente mostrar para eles o caminho. Nós temos o segundo passo, que é o bom pastor. Vivencia da fé no cotidiano. Nós precisamos vivenciar o bom pastor. Precisamos vivenciar Jesus Cristo. Foi isso que Santa Cecília fez. Vivenciou na própria vida Jesus Cristo, o pastor. Nós precisamos ouvir a voz do pastor. Mas como eu vou ouvir a voz do pastor se eu não estou atento? Como eu vou ouvir a voz do pastor se eu não proclamo a palavra de Deus? Como eu vou ouvir a voz do pastor se eu não estudo o catecismo da Igreja Católica e não estudo os documentos da igreja? Não vou conseguir ouvir a Deus, porque qualquer pessoa que chegar com uma facilidade de argumentação te tira do caminho, te tira da caminhada correta, porque você não está ainda enraizado em Jesus Cristo. Eu não posso desviar do caminho do pastor. Depois, no terceiro, é a Eucaristia. Como a Eucaristia, ela nos faz, né, igreja que comunga. É interessante a nossa fé. Se nós estamos rezando essa liturgia aqui hoje na Santa Cecília, porque é a novena, em todos os lugares do mundo se reza a mesma liturgia. O bispo, esse tempo atrás, me perguntou para mim assim: padre, qual é o liturgista que o senhor segue? Falei: o missal, e a palavra de Deus. Mas o senhor não tem nenhum liturgista de cabeceira? Falei: não, porque cada um fala de um jeito. Tem uns que você não pode levantar a mão para cá e nem para lá. Eu tenho que seguir o que a igreja pede, eu tenho que celebrar a missa do jeito que a igreja pede, não do jeito que eu quero, não é? Então a liturgia para mim é a palavra de Deus, os documentos da igreja e o missal. Claro que a gente lê os liturgistas,
Claro que a gente também vai estudar, mas o missal é a missa. A palavra de Deus é a liturgia. Os documentos da igreja é a liturgia. Não é? Depois, no quarto, vem a cruz, a alegria de ser cristão. Olha lá, Rei do universo, ganhou uma coroa de ouro, de pedras preciosas. Não, uma coroa de espinhos. Rei do universo, lavaram os pés deles, levaram ele na cadeira. Não, ele foi lavar os pés. E nós muitas vezes achamos que somos mais que Deus. Agora o bispo colocou a mão nele, ungiu a mão dele, agora ele não. Tanto, olha que padre chique. Né? A humildade precisa estar estampada em nós que somos cristãos. Agora, como diz as bem-aventuranças, né? Que nós estudamos esses dias, um domingo atrás, ser manso não é ser bobo. Eu sou manso, mas não sou bobo. Não é? Então não venha querer mexer no meu quadrado não, porque no meu quadrado mando eu. E cada um manda no seu quadrado. O que é do padre, o que é do povo, é do povo. Ontem nós celebramos o dia dos leigos. Eu dizia na missa, olha, a gente chega, o pessoal da música está preparada, a luz da igreja está acesa, a credência está arrumada, os acólitos e cerimoniário vêm perguntar para o padre o que vai fazer. A gente chega, está tudo pronto, cada um tem a sua função, cada um tem o seu trabalho dentro da comunidade. Falta gente. É igual igreja de periferia. Né? Você chega, oi Cecília, né? Você chega, o banco está empoeirado, aí você vira e fala assim, ô padre, arruma um paninho para me passar no banco. Né? Mas se você vai numa igreja chique, viu, esse banco está sujo. Será que custa, de repente, a gente pedir um banquinho, um paninho e ajudar a limpar? Não é? Às vezes você vai no banheiro da igreja, o banheiro está sujo. Mas, ô danado, você não veio ajudar a limpar, nem lavar, você só veio sujar. E isso quando a gente não tem que terminar a missa, não sei se o padre faz isso, mas de vez em quando eu vou, porque eu tenho uns toques, deixar a luz acesa eu fico bravo. Então eu vou apagando luz de tudo quanto é lugar e fechando as portas. Né? Porque a gente tem que cuidar da casa de Deus, mas não é só o padre, é todo mundo. No quinto, a ressurreição. O anúncio do ressuscitado a todos os povos. Nós precisamos ser os grandes evangelizadores do povo. Nós precisamos ser os grandes evangelizadores e aqueles que fazem o querigma. Né? No primeiro momento, não adianta a gente querer falar de Deus para quem está com fome. Primeiro você dá o que comer. Primeiro você alimenta. Depois você fala de Deus. Com fome a gente não consegue ouvir a Deus. Mas nós somos pessoas que trabalhamos na comunidade, então nós temos que ser a extensão, a bênção da missa. Acabou a missa, não, a missa começou, agora é hora de você evangelizar. O padre não consegue ir na casa de todo mundo, não é? O padre não sabe quem está doente. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa está doente, o senhor não foi visitar, mas não falaram nada para mim, eu vou bater de porta em porta. Você está doente, você está doente. Quem tem que falar é o povo. Tem que vir na secretaria, olha, tal pessoa está doente, está precisando da visita do padre. Eu tenho certeza que o padre... Eu falo lá na minha paróquia, como eu queria ser como o padre Messias. Manso... Olha, como ele é manso demais, mas eu não vou ser assim, porque não é a minha essência. De vez em quando eu chute o bardo, né? Se deixar um bardo, a turma leva a bardada na cabeça. Vamos lá, o sexto, Maria, discípula missionária de Jesus. Né? Então hoje nós celebramos a apresentação de Maria. Maria, aquela que disse o seu sim por primeiro. Meu lema de ordenação presbiteral, fazei tudo o que ele vos disser.
Meu irmão e minha irmã, a gente não tem que fazer as nossas vontades, mas nós temos que fazer as vontades de Deus. Muitas vezes, por causa do nosso ego, né? Por a gente achar que é melhor do que o outro, a gente muitas vezes quer fazer as nossas vontades. E as nossas vontades nunca vai dar certo. Eu estava esses dias, aí segura esse papel, se quiser guardar de lembrança, guarde. Não é? Esses dias eu estava vendo um padre não, era um padre que ia ser bispo, e ele chegou para o Dom Henrique, que morreu de Covid, né? O Dom Henrique Soares, isso, gosto muito dele, está no céu, mas gosto dele, e nem a gente gosta do Padre Léo. E ele disse assim: olha, Dom Henrique, eles estão querendo que eu seja bispo, mas quer mandar eu para aquele lugar, eu não vou dar conta. Diz que o Dom Henrique disse para ele: olha, quando a gente é convidado para ir para algum lugar, ou designado para ir para algum lugar, você vai, porque você vai dar conta, porque você não vai sozinho, você vai fazer a vontade de Deus. Mas quando nós escolhemos o lugar aonde nós queremos ir, não é uma escolha de Deus, é a sua escolha. Então você vai ter dificuldade. Será que na minha vida, na minha história, eu não estou fazendo as escolhas para mim, não estou deixando Deus escolher? Será que na minha vida eu não estou deixando as coisas passarem e eu achar que, às vezes eu estou dando cabeçada e não estou percebendo que eu não estou deixando Deus conduzir a minha vida? Será que eu não tenho que fazer como Santa Cecília? Será que eu não tenho que fazer como Maria, que disse o seu sim, no silêncio? Acompanhou Jesus, foi discípula de Jesus, foi a mãe de Jesus, mas no silêncio. Será que a gente não está querendo muita coisa para nós? Né? Será? Será que a gente não está pedindo por demais? Será que eu não estou exigindo muito de Deus na minha vida? Eu penso que nós não podemos reclamar. Eu participei desta igreja desde quando ela começou praticamente, né? Tem 50 anos, né? Isso. Eu tenho 55. E eu estava até falando para o Padre Messias que nós vínhamos aqui na missa, era um barracãozinho aqui atrás, né? Onde celebrava-se a missa. Me lembro uma vez na missa sentado aí, eu tenho medo de chuva, agora eu não tenho mais, mas eu tinha um medo, professor Paulo e professora Cleusa, mas eu tinha um medo de chuva que eu até chorava. E eu vim na missa sozinho e aquela chuva, aquele barulhão, eu falei, agora eu vou dormir. Porque se eu ficar acordado eu vou morrer de medo. Peguei e dormi, aí acho que até ronquei. Né? Mas eu posso dizer para vocês, tudo aquilo que eu sou na fé, tudo aquilo que eu acredito, em tudo aquilo que eu vivo, eu aprendi aqui. Eu aprendi aqui. Eu aprendi participando da igreja. E sempre que eu vinha na igreja, eu sentia o desejo de ser padre. Sempre que eu vinha na igreja, mas isso era um desejo meu, ficava no meu coração. E com 39 anos eu entrei no seminário, né? E daí o padrinho meu de batismo disse assim, mas falou para o meu irmão, mas agora esse cara está velho, vai ser padre? Já faz 8 anos que eu sou padre. E 8 anos de labuta, chorei bastante já, mas sorri bastante, né? Porque não é só alegria, tem hora que você tem uns ossos para você roer, não é? Mas é esses ossos que faz a gente crescer. É essas dificuldades que faz a gente se tornar mais forte. Tem hora que eu não acredito na minha força, porque não é minha mesmo, é de Deus. Quem está aqui é da paróquia sabe, que quando azedou uma feijoada, foi-se lá uns 10 mil reais, depois eu ganhei mais 10 para fazer, azeda na outra semana, mas eu não fiquei azedo, porque eu não vivo de azedura. Eu vivo de vitórias. Eu vivo de vitórias. E nós precisamos viver de vitórias.
Em momento algum eu desanimei. Em momento algum eu deixei de fazer aquilo que eu tinha que fazer. Mas não pelas minhas forças, mas pelas forças de Deus. Que essa novena possa dar força para cada um de nós, para que a gente possa ser iluminado. Sabe aquela música, Ninguém Te Ama Como Eu? Vocês conseguem cantar? Então vamos lá. Porque eu acho que essa música fala muito de nós. Quando a gente olha para a cruz, e aí a gente vai imaginar como a nossa cruz é pesada. Mas Jesus morreu por nós, e sofreu por nós, gratuitamente, graciosamente. Nós temos que fazer as coisas de graça. Não fique esperando elogios. Sei que você é maravilhoso, que você é maravilhosa. Quem pensa assim está no caminho errado. Quem pensa assim não está servindo Deus como deve servir. Nós temos que servir sem esperar nada em troca, não é? Nós não podemos servir a Deus esperando que as pessoas digam: olha como você é maravilhoso, como você é maravilhosa. Não, nós temos que servir a Deus porque amamos a Deus. Nós temos que servir a Deus porque Ele morreu na cruz por nós e ressuscitou por nós. Então vocês que perderam seus entes queridos, nunca desanime, porque a nossa vitória é a ressurreição. A nossa vitória é o céu. Nós não estamos aqui para viver eternamente aqui. Nós estamos aqui para viver o que temos que viver e o tempo que Deus quer. E aí Deus vai dar a vitória para cada um de nós. Nós não temos que questionar Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que louvar a Deus. Nós temos que aprender a perdoar como Deus nos perdoa. Como Deus é misericordioso para com cada um de nós. Como Deus tem misericórdia dos nossos pecados. Como Deus perdoa as nossas misérias. E antes da Eucaristia, o Padre Messias pediu para que eu atendesse a confissão dele. Eu dei de graças a Deus, porque eu também precisava confessar. É preciso a gente colocar as nossas misérias para fora, para que a graça de Deus possa entrar no nosso coração, para que a graça de Deus possa modificar a nossa vida. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes a gente não olha a graça de Deus porque estamos cheios do pecado? Quantas vezes nós não olhamos a graça de Deus, não valorizamos Deus, porque deixamos as coisas do mundo tomar conta de nós? É preciso se entregar por inteiro. Deixa Deus te conduzir na hora que você está sofrendo. Deite na sua cama, abrace o teu travesseiro. O seu travesseiro é Deus tomando conta de você. Nós precisamos ter essa esperança. Nós precisamos ter esta fé, para que a gente possa viver bem nesse mundo. Se nós formos olhar tudo o que acontece ao nosso redor, nós temos medo de viver. Mas não podemos ter medo, porque o nosso mundo, mas é o Deus de todo o universo, é o Rei do universo, é aquele que cuida de cada um de nós, é aquele que ama o nosso coração, é aquele que ama a nossa alma, é aquele que nos perdoa e nos coloca no caminho da salvação. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a cada um de vocês da paróquia Santa Cecília, para que vocês tenham cada vez mais todas as bênçãos necessárias de Deus, para que vocês tenham cada vez mais todas as alegrias de Deus na vida de vocês, e que o Espírito Santo te conduza para a vida eterna. Este é o nosso ideal: viver para morrer, mas não para morrer, mas para viver. Nós não morremos. Nós que somos católicos, apostólicos, romanos, nós ressuscitamos. Nós ressuscitamos. Nós não morremos. A fé nos ensina que nós vamos morar no paraíso e vamos morar com Deus.
Para que isso aconteça, precisamos viver bem a nossa vida aqui e agora. Não deixemos para amanhã. Não deixemos para depois. Porque Deus quer te curar hoje. Deus quer te purificar hoje. Deus quer a sua salvação hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém te ama. Tenho esperado esse momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Solte a sua voz. Ninguém te ama. Jesus quer te ouvir nesse momento. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Vamos ouvir todo mundo. Ninguém te ama como eu. Pode melhorar. Ninguém te ama. Fiquemos de pé. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Agora para encerrar, vamos lá. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como Creio em Deus Pai,